Nesse momento, eu peço à igreja que traga à memória aquele versículo que você mais... Aquele versículo que quando você está no seu sufoco, você traz ele à memória. Lembra desse versículo agora, em nome de Jesus. Aquele versículo que ele te traz a paz, ele te traz confiança, ele restaura, ele faz com que você se sinta nos braços do Pai. Lembra dele aí. Se você não lembra, pode abrir a Bíblia, pode lê-lo, porque eu quero somar com este versículo que você tem em seu coração com a palavra de hoje. Eu tenho certeza que ele faz parte daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Quero compartilhar essa palavra. Se você lembrou, fala aí baixinho. Se apresente diante do Pai. Nós cantamos aqui que me leva à sala do trono, mas te levar à sala do trono sem falar nada com o dono do trono não adianta. Chegar na sala dele só cantando, só com a mãozinha para cima, não adianta. Tem que chegar para dialogar com ele, para falar com ele. E nós só podemos chegar diante do Pai e conversar com ele com a sua própria palavra. Nesse momento, Pai, o seu povo diante de Ti, agradecido por estar à mesa, porque quando ouvimos a Tua palavra, porque estamos à mesa, estamos diante de Ti, mas chegamos também com a Tua própria palavra. Lâmpada para os meus pés, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Cada um tem o seu versículo, cada um tem a sua experiência, tem o seu momento. E chegamos diante de Ti, Pai, com a Tua própria palavra. Chegamos diante de Ti, logicamente, com o Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Não tem como chegar diante de Ti sem ser através do Seu Filho Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a vida. Como aprendi quando eu cheguei aqui, Ele é pedra, a rocha inabalável, o fundamento precioso, a pedra mais ajustável, a única pedra ajustável. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que te peço sabedoria, te peço intrepidez, te peço a Tua graça para poder falar do Teu Filho Jesus Cristo, falar do Teu amor, da Tua graça. Que a igreja possa estar atenta, possa estar ligada, com o coração aberto para ouvir e respeitar a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Pastor Bruno, ele está desde ontem numa reunião com o bispo, tá? Esse é o motivo dele não estar fisicamente aqui, porque eu tenho certeza que onde ele está, ele não precisa nem do vídeo ali, ele está atento aqui, ele sabe onde cada um está sentado, de onde ele está, ele sabe quem está, quem não está, pode ter certeza disso. E se não tem comunicação, ele te acha. Ele vai na tua casa e te acha, tá? Por isso que ele não está fisicamente presente aqui, mas tem certeza que ele está orando, tem certeza que ele está em comunhão com o Santo Espírito, pedindo por esse culto, tá? Marcos, capítulo 4, versículo 35. E como discípulo, né, a simplicidade acima de tudo, como ele tem ministrado. E na quarta-feira passada, a irmã Verônica falou algo aqui que é bem interessante. O texto pode ser o texto mais conhecido que for, o texto mais lido, mas quando Deus manda você ler o texto, quando Ele te manda ler o texto, já fica diferente. Significa que Ele vai te trazer algo que você está precisando aprender naquele momento. Todo mundo aqui conhece o Salmo 23, mas o dia que o Senhor te mandar ler o Salmo 23, você vai ver que você vai entender além de tudo aquilo que já foi dito, ventilado, explicado. É porque Deus está te mandando de forma específica. Ele é tão específico, ele é tão eficaz, ele é tão bom,
que ele te dá o capítulo, te dá o versículo para você ir lá e ver o que eu quero falar contigo. Eu não sei quantos aqui já passaram por essa experiência. Não sei quantos aqui já sentiram isto. Ele te dá o capítulo, te dá o versículo, te dá a circunstância, te dá o momento, né? Te dá tudo para que você possa se aproximar dele, ficar mais junto dele, entender um pouquinho o que ele fazer em cada vida aqui. E Marcos 4, versículo 35 em diante, é um desses, bem conhecido. Quem não conhece essa passagem? Quem ainda não leu essa passagem? Todos leram. Só que o Senhor me fez relembrar essa passagem e aprender bem mais com ele. Todos já encontraram, amém? Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despediram-se da multidão, o levaram no barco, assim como estavam, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram: mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou os seus discípulos: por que sois covardes? Por que ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O bom desse texto é que ele não põe nome nos discípulos. As outras parábolas sempre fazem referência, né? João, Pedro principalmente, Mateus. Ele vai sempre colocando os personagens. Se ele te chama de discípulo, então essa história, se ainda aconteceu com você, ele está te ensinando como viver essa situação. Todos nós estamos aqui porque ele fala discípulos. Somos discípulos. Somos nós que estamos aqui na história. E eu tenho certeza que quando você leu, você então foi tomado daquela: isso já aconteceu comigo, isso já passou comigo, eu já vivi esse momento, já aconteceu isto. Mas só que nós não aprendemos. Lemos o texto várias vezes, aprendemos, somos ministrados. A gente canta isso aqui todos os momentos que nós estamos aqui. Se vocês repararam nas letras do cânticos, né, que foram entoadas, nas orações, foi o texto: eu estou contigo, eu estou contigo. Um desamparo. E até porque, começando aqui o texto, ele diz assim, passemos. É ele que está dando a ordem. Vamos para outra margem. Vamos para outro ponto. Fizemos a nossa parte aqui está no final, no cair do dia. Algumas traduções vêm trazendo no cair do dia. Já fizemos a nossa parte aqui. Agora vamos para uma outra situação mais difícil. Mas vamos, passemos. E ele entra no barco. Porque tem certas situações, se ele não entrar no barco, nós não vamos. Não vamos. E se ele entrando, ainda é capaz de dizer: vai sozinho. Resolve lá, depois vem me buscar. Resolve lá e depois vem me buscar. Mas ele fala: passemos, vamos. E entra no barco. Vamos embora. Vamos para o outro lado. Só nesse ponto aqui, só nesse primeiro versículo, no versículo 35, já dá para entendermos o que ele quer conosco. Movimento dentro de uma causa, movimento dentro de um sentido, movimento em direção ao local específico. Ele está saindo de uma situação e indo para o outro ponto, sendo ainda mais difícil ainda. Porque ele está indo para um local onde as pessoas ganhavam dinheiro com os porcos.
ganhavam dinheiro com esporte. E as pessoas estavam sabendo que ele gostava de jogar os espíritos imundos no esporte. Então eu não quero uma pessoa dessa aqui, vai acabar com o meu negócio, vai acabar com a minha fonte de renda. E ele está indo em direção a esse local. E ele convida os discípulos, vamos, passemos para outra margem. No próximo dia, no próximo momento, a nossa situação é lá. E ele entra no barco. Então eles se despediram da multidão, levaram um barco assim como estavam, e até outros barcos seguiam. Aí vem uma coisa que nós estamos cansados de ouvirmos dentro da igreja. É você fazer a vontade de Deus e a tempestade se levantar. É você começar a fazer o que o seu Filho Jesus Cristo está pedindo para você fazer, e você, quando começa a fazer, a tempestade se levanta. Não vamos entrar aqui na questão geográfica, que era um local que era propício, até hoje ainda é propício, é uma navegação até hoje difícil, precisam de boas embarcações, porque ali tem uma questão climática muito forte, mas não vamos entrar nessa questão. Vamos entrar na questão aqui que realmente está muito mais próximo de nós. Basta você começar a fazer a vontade do Senhor, sair de uma margem e ir para outra, a situação começa a ficar difícil. De repente, tem um texto que diz, de repente, ondas. Agora você imagina, eu sempre comento desse assunto quando está na pesca, né? Ondas em plena lagoa, em plena bacia. Não tem. E se levanta situações e situações. Basta você decidir entrar no barco com ele. Ele já está no barco. Ele já chegou no barco. Mas quando você assume isto, não, vamos juntos. Vamos sim. Precisamos disto. A onda se levanta. E aqui não foi diferente, né? O versículo vem dizendo que aconteceu que levantou-se tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Não sei aqui quantos já fizeram pescaria, eu não fiz porque eu não gosto de peixe, então não me atrevo a fazer pescaria, não me atrevo a ir para o mar, gosto mesmo da terra aqui do seco, mas imagine você estar no meio do mar e acontecer uma situação dessa. Deve ser realmente uma questão aí bem difícil. Mas aqueles homens estavam passando por isso. E aí começa as indagações. Jesus Cristo estava dormindo. Dormindo. Não é isso que está no texto de vocês aí? Jesus estava na popa dormindo. Eu gosto da versão de Marcos, que Marcos ainda dá um destaque. Ele estava com um travesseiro, ou seja, estou dormindo definitivamente. Estou dormindo mesmo. Não estou tirando uma soneca depois do almoço, estou dormindo. Cansado, trabalhei o dia todo, fiz a obra do Pai, agora é meu direito de descansar, estou descansando. E eu tenho certeza que começam as indagações, Jesus dormindo, a situação está desse jeito, e ele está dormindo. Só que tem um ponto aqui muito interessante. Muito interessante. Quantos aqui dirigem? A maioria aqui dirige. Você pega uma estrada e daqui a pouco você olha pelo retrovisor, você dá uma olhada assim e vê que as pessoas estão dormindo. Você está no volante e as pessoas estão dormindo. Qual é a sensação que você tem? Alguns vão dizer, por falta de consideração. Brincadeira. Motorista mesmo aqui. Eu aqui nessa tensão aqui desse trânsito, essa estrada, todo mundo lá dormindo, um jogado para lá, outro jogado para cá. Mas dependendo da situação, você vai falar o seguinte: que bom, eles confiam em mim. Que bom, eles confiam em mim. A minha esposa não dorme. Não dorme. Né? Pode ser quantas horas foi, ela freia comigo. Ela vira o volante comigo. O melhor GPS que eu tenho há 30 anos é ela. Não dorme. Eu posso dormir e quando ela vê que eu estou querendo dormir, ela começa a falar da mãe dela, aí eu fico acordado logo, me dá uma zoeira na cabeça, aí eu acordo. Para uns é falta de consideração.
estão dormindo. Mas para outros, principalmente se for à noite, é confiança. Olha que coisa bacana. Por que Jesus estava dormindo? Os discípulos, aquele barco, estava indo na direção que ele estava indo. Vamos voltar à questão do carro. Se você está acordado e vê que a pessoa está saindo do caminho, você começa a falar, não é esse caminho não. Não é isso aí não. Não é bem por aqui não. Da outra vez você não veio por aqui. Olha a confiança. Olha a confiança que Jesus Cristo estava dando àqueles discípulos. Como nós estamos indo para o mesmo local, como nós estamos indo para o mesmo ponto, eu posso ficar tranquilo que chegaremos do outro lado. É a confiança que ele estava passando para os discípulos. O mestre está dormindo? Que bom! Que bom! Estamos indo para o mesmo local. Quando chegar, acordamos. Ele tem a confiança em mim, eu estou tendo a confiança nele. Mas só que a situação não deixou isso acontecer. O vendaval, a tempestade, a maré alta, não deixou isso acontecer. Não deixaram eles perceberem isto. Não deixaram eles perceberem que essa confiança que Jesus Cristo estava te dando, estava dando a eles. E ele fica tranquilo, ele está no seu barco, porque para onde você está indo? Você está indo para o reino, para a casa do Pai. Então ele está tranquilo. Ele está no teu barco por causa disto. Ele está junto com você por causa disto. Agora, o dia que você desviar do caminho, ele vai te chamar a atenção. Ó, não é esse caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não é esse caminho. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas naquele momento ali, na sua situação, na sua vida hoje, ele está no seu barco porque você está fazendo justamente o que foi combinado para ser feito. Você está indo em direção ao caminho certo, ao reino de Deus, fazendo a vontade do Pai. Se você está fazendo a vontade do Pai, ele está no teu barco. Se você está indo na direção do Pai, ele está no seu barco. E ele vai ficar tão feliz, tão tranquilo que ele vai dormir. Vai ficar na boa. Vamos chegar. Mas só que a tempestade não deixou isso acontecer. Ele estava dormindo lá com o travesseiro. E os discípulos os despertaram, suplicando, pedindo. E aí começa a inversão. Nós estamos vendo no mundo agora que as coisas estão invertidas, né? E isso não é novo. Nada é novo. Tudo que é já foi. Tudo que será já é. Não tem nada novo. E aqui nós vemos os discípulos questionando Jesus Cristo. É um questionamento. É uma falta de visão. Foi pedido aqui que Deus amplie a nossa visão e tem que realmente ampliar. Não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com a minha casa? O Senhor não está vendo o que está acontecendo com os meus filhos? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na igreja, na rua, no bairro? O Senhor não está vendo que nós estamos aqui orando pela cidade e tem um grupo se preparando para uma festa hoje, pagã? O Senhor não está vendo isso? Não. Estou vendo tudo. Agora estou preocupado com o seu barco. A minha preocupação é o seu barco. O seu barco está na direção dos outros, eu resolvo. A minha preocupação é com o seu barco. E essa tua murmuração diz que o teu barco já saiu da rota. Me diz que o seu barco já saiu do caminho. Aonde já se viu você querer me dar ordem? Aonde já se viu você querer mandar desse jeito? Não está vendo a situação? Parece até filho adolescente falando com o pai. Você não está vendo, não? Está vendo as coisas, não? Está vendo meu irmão fazendo isso, não? Imaturidade. Imaturidade. Falta de senso. Falta de respeito. Falta de reconhecimento. Veja no segundo versículo,
até o momento em que eles chamam Jesus Cristo. E eles tentam resolver a situação. Eles tentam, eles são mestres ali na navegação. Não tem ninguém bobo ali no barco, em termos de navegação, em termos de barco, conhecimento geográfico dali daquela água. Todos eles conheciam, eles tentaram resolver a situação. Mas aí, quando não conseguiram resolver a situação, aí lembraram: o poderoso está dormindo, está na boca. Você não está vendo, não? Eu estou vendo desde o início que vocês tentaram resolver com os braços humanos essa situação, que é uma situação espiritual. Esse levante, essas ondas de repente, esse vendaval que surge, isso é uma questão espiritual. Isso é uma questão de vida. Isso é uma questão de aprendizado. Isso é uma questão de você perceber as coisas. Desde o primeiro momento você já deveria ter me chamado, se fosse o caso. Desde o primeiro momento você deveria ter lembrado que eu estou no barco. Desde o primeiro momento você deveria ter lembrado: eu pedi esta viagem, então eu estou no controle dessa viagem. Mas primeiro eles tentaram resolver a situação. Tentaram dar um jeitinho aqui, joga pra cá. E já aconteceu isso com a gente, vamos tentar desse jeito aqui. Fulano, faz isto, puxa aqui, puxa de lá. Mas quando viram que já estava começando a afundar, já estava entrando, ou seja, trazendo para a nossa vida, né? Quando já estava tomando a nossa vida, quando já estava tomando já o nosso ser, quando a depressão já estava começando, quando o sentimento de suicídio já estava começando a aparecer, de chutar o balde, de começar a ofender as outras pessoas, aí a gente lembra de Jesus Cristo. Ainda lembra de uma forma arrogante. O Senhor não está vendo? Não está vendo porque já passou esse tempo todo e eu deixei correr. Tentei resolver. Mas Ele é tão bom, como nós temos cantado aqui. Ele é tão bom. Ele é tão bom. Ele levanta, repreende. É interessante. Eu tenho uma irmã que ela só bate nos filhos depois de 15 dias do acontecido. Não sei se já aconteceu aqui com vocês aqui. Eles fazem alguma coisa na escola, ela vai lá na escola, resolve, fala. Tá. Bem. Aí, daqui a pouco a gente estava ouvindo lá no quintal. Pega daqui, pega de lá, pega. Miguel, o que houve? O que aconteceu? Não. E naquele dia ele fez, naquele dia eu não peguei porque eu ia matar. Estava com raiva. Saí do emprego para ir lá ver. Chamar a atenção, cara, desse menino. Aí ela fala, aí também explode com quem está perto. Mas depois de tempo, gente, depois de tempo. Porque senão dá raiva mesmo. Te pega, se pegar, realmente estrangula. E eu aqui consigo ver isso aqui, me perdoe, mas eu consigo ver isso aqui. Ele se levanta, repreende o vento, manda silenciar o mar, resolve a situação, mostra a soberania dele, mostra o que ele é, mostra o que ele tem, mostra como ele estava junto com a criação, que aquilo dali está tudo nas palmas de suas mãos, ele tem todo o conhecimento, resolve a situação natural, resolve a situação da natureza e depois vem conversar com os discípulos. E aqui, para a gente começar a fechar, ele está falando, ó, pessoas que perdem o ânimo, têm a vontade de lutar, se desesperam e são tímidas no sentido de reconhecer o que pode fazer, tem que ser repreendidas também. Pessoas que se desesperam. Isso estou falando porque Deus falou comigo. Pessoas que ficam exageradas. Pessoas que entram em parafuso. E pessoas que são ao mesmo tempo tímidas, que poderiam ter resolvido a situação de uma forma tão mais simples. E não resolveram. São consideradas pessoas de pouca fé.
Guardem isso. Pessoas que perdem o ânimo, perdem a vontade de lutar, se desesperam, tímidas no sentido de medrosas, pois não confiam em um amigo que confia em você. Essa é a experiência do barco. O amigo estava ali, confiando nos discípulos, mas os discípulos não confiaram nele. Aí ele teve que mostrar o que ele era. Ele teve que mostrar. E, para a gente poder finalizar, essa pergunta fica conosco. Quem é este? Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Quem é? Quem é este que está no meu barco? Eu não conheço. Quem é este que está na igreja? Como eu aprendi agora a chegar aqui na igreja. Quem é esse que está aqui na igreja? Barco representa a igreja. Quem é esse que está na igreja? Eu não conheço. Quem é esse que mostra a soberania, que eu canto a soberania dele domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, onde eu me encontro? Quem é este que está no barco que eu não conheço? E eu continuo sem ânimo, continuo desanimado, continuo sendo tímido. Continuo tentando resolver as coisas com as minhas próprias mãos, com o braço. Uma questão para nós pensarmos. Ele está no barco, como nós cantamos. Querendo você ou não, ele está no seu barco. Querendo você ou não, ele está no seu barco. E ele entrou no seu barco antes de você entrar. Ele entrou no barco mesmo sem a sua permissão. Ele entrou no barco. Porque já não sou eu mais quem vivo, ele vive em mim. Ele está comigo, querendo ou não. Agora, se eu vou dar valor a ele ou não, aí vai depender da caminhada. A questão é que essa tempestade, fechando a palavra, essa tempestade teve um tempo. O discípulo teve tempo de ir lá acordar, e com toda a sua calma do mundo foi lá, mostrou a soberania, mostrou o seu poder, mostrou quem ele é. Mas nós estamos vivendo os últimos momentos. Nós estamos nos últimos momentos. Pode ser que essa tempestade ela pegue o seu barco e vire. Pode ser que ele volte. E aí, como é que vai ser? E você não vai ter condições de responder a ele o que ele é. Quem é este que está na nossa igreja? Quem é este que convive conosco todos os momentos e que eu não conheço? Quem é esse meu amigo estranho que está dormindo numa situação tão difícil? Quem é esse que está vendo a minha situação, mas mesmo assim continua dormindo? Mas o que eu quero deixar nessa noite é isso. Eu aprendi. Ele gosta tanto, confia tanto, que ele está no teu barco. Ele sabe que você está indo em direção ao Pai. Então eu vou tranquilo. Eu posso entrar no seu barco, ó braço da bandeira, porque eu sei que vocês estão indo para o reino. Então eu posso ficar tranquilo. Amém? Vamos ficar de pé. Os discípulos não responderam a questão: quem é este? Mas eu peço a Deus que dê sabedoria a vocês para responderem nessa noite. Saiam daqui nessa noite dando essa resposta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse tempinho vai ser esse tempo para você formular essa resposta. Quem é este? E se haja essa luz, esse que está desde o início, como nós ouvimos aqui na outra ministração, mesmo antes de você ser, ele já estava contigo. Para esse momento é para respondermos a questão que foi deixada na tua palavra. Quem é este que está no meu barco? Eu não conheço. Quem é esse que está na minha igreja? Eu não conheço.
fala comigo, eu não conheço. Como é que pode isto? Fala comigo e eu não conheço. Me abençoa e eu não conheço. Me protege e eu não conheço. Me livra de todos os males e eu não conheço. Quem é esse que o vento obedece e eu não obedeço? Quem é esse que desde o início foi dado para me salvar e eu não reconheço isto? Quem é esse que largou a glória, deixou todo o poderio e veio como homem mostrar o que é servir a Deus? Deus, que nesta noite, ou a partir dessa noite, no tempo que o Senhor ainda tem para nós aqui na terra, que possamos ter essa resposta: quem é este? A gente falar que é Senhor, Ele é Deus, Criador, Ele quer mais, Ele merece mais, Ele é digno demais, Ele é muito mais do que isso. Ele é o Senhor, sim, Ele é Senhor, Ele é santo, santo, santo. Mas a sua experiência determina o que Ele é. E você tem reconhecido isso? A sua experiência de vida determina quem Ele é. O quanto você o chama e o quanto Ele lhe atende determina o que Ele é para você. Oh, majestoso, me ensine a ter essa resposta. Me ensine a reconhecer essa soberania, esse amor. O seu tempo não é o meu tempo. A sua forma de ver as coisas não é a mesma minha. Tu estás no alto, tu vês melhor. Filho amado, filho bendito do Pai, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu poder, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia. Mas tu é muito mais do que isso. Que a partir dessa noite, mais uma vez, possamos ter essa experiência, possamos ter essa resposta. Quem é este? Quem é este? Quem é este que está aqui nessa igreja? Quem é este que vive o tempo todo comigo? Quem é este? Dê a Ele. Se você já tem essa resposta, fale para Ele. Diga o que Ele é. Diga o que Ele é. Diga o que Ele é para você. Oh, meu amado. Obrigado, Deus, pela sua presença. Muito obrigado pela graça da palavra, pelo perdão. Eu tenho certeza que a sua palavra foi lida e o Espírito Santo ministrou em cada coração. Não foi o que eu disse, porque essa foi a minha experiência, mas o Espírito Santo falou em cada coração. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém e amém.